A espiritualidade sadia segundo Jesus. Como é que Jesus entende uma espiritualidade? Como é que é o conceito de espiritualidade? Como é que ela se manifesta? Foi falado aqui há pouco no culto, acho que foi até o pastor Júnior que usou essa palavra da espiritualidade. Como é que é a espiritualidade no conceito de Jesus? Como é que a mente de Jesus entende como deve ser a nossa espiritualidade? Mateus 23, versículo 1 ao 12, diz assim a palavra do Senhor. Então Jesus falou às multidões e aos seus discípulos: na cadeira de Moisés se assentam os escribas e os fariseus. Portanto, façam e observem tudo o que eles disserem a vocês, mas não os imitem em suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados, difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos outros, mas eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam todas as suas obras a fim de serem vistos pelos outros, pois alargam os seus filactérios e alongam as franjas das suas capas. Gostam do primeiro lugar nos banquetes e das primeiras cadeiras na sinagoga, das saudações nas praças e de serem chamados de mestre. Mas vocês não serão chamados de mestre, porque um só é vosso mestre, é o mestre de vocês, e todos vocês são irmãos. Aqui na terra, não chamem ninguém de pai, porque um só é o pai de vocês, aquele que está nos céus. Nem queiram ser chamados de guias, porque um só é o vosso guia, é o guia de vocês, o Cristo. Mas o maior entre vocês será o servo de vocês. Quem quiser se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Pai, no nome de Jesus, abençoa, meu Deus, a reflexão da Tua palavra, que o Teu Espírito Santo esteja aqui trazendo luz, revelação e compreensão aos nossos corações, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. A espiritualidade sadia segundo Jesus. Quando nós falamos de espiritualidade, nós entramos num terreno minado. Por quê? Porque o conceito de espiritualidade hoje ele é muito abrangente, ele é muito disperso. E por conta disso, ele é cada vez mais difícil de ser definido. Segundo o dicionário informal da internet, espiritualidade é tudo aquilo que é capaz de produzir em mim uma mudança de pensamento, atitudes e conceitos que me colocam em um novo rumo e me oferece um novo sentido para a vida. Então você vê que o conceito de espiritualidade aqui não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com Deus, com Cristo. É um conceito totalmente abstrato, voltado para a pessoa, para a mudança de vida dela, para aquilo que faz sentido para ela. E nada tem a ver com a cruz de Cristo. Quando você vai, por exemplo, para a Wikipédia, que é aquela enciclopédia popular da internet que ela é feita a partir das contribuições dos internautas. Diz o seguinte: a espiritualidade pode ser definida como uma propensão humana a buscar significado para a vida por meio de conceitos que transcendem o tangível, à procura de um sentido de conexão com algo maior que a si próprio. A espiritualidade pode ou não estar ligada a uma vivência religiosa. Ou seja, quando se fala de espiritualidade, pode-se falar de uma experiência religiosa, mas pode-se falar também de algo que é totalmente desconexo da religião e da conexão com o sagrado. Tanto é verdade que alguns autores até defendem que há uma espiritualidade até no ateísmo. Você pode ser ateu e ter uma espiritualidade. Por quê? Porque isso não tem nada a ver com religião. André Comte Sponville, que é um autor que escreve muito sobre filosofia, ele fala da espiritualidade sem Deus, no sentido de uma abertura para o ilimitado, um reconhecimento de sermos seres relativos, mas abertos para o absoluto. Seria o reconhecimento da dimensão misteriosa e ilimitada da nossa existência, que não precisa obrigatoriamente passar por uma experiência religiosa.
mas é algo que vai além do nosso intelecto. Então, qualquer coisa que me faça transcender, que me faça ir além de mim mesmo, pensar além de mim mesmo, isso pode ser considerado espiritualidade. Agora, o que é que nós vamos falar aqui hoje? Nós vamos falar num contexto de espiritualidade a partir da Bíblia, a partir do que Jesus falou. Portanto, para efeito da nossa reflexão nessa manhã, nós vamos delimitar o conceito de espiritualidade adotando aquele conceito da Enciclopédia Histórico-Teológica da Igreja Cristã, que ela define espiritualidade da seguinte forma: o estado de um relacionamento profundo com Deus. Então, para nós, nessa manhã, quando nós estivermos falando de espiritualidade, nós vamos estar falando sobre o nosso relacionamento com Deus. Como é que a gente se relaciona com Deus e as implicações que esse meu relacionamento com Deus tem para a minha vida e para as pessoas ao meu redor e como eu me relaciono com elas e com o mundo. Ou seja, aquilo que eu vivo na minha interioridade diz respeito a Deus e isso tem implicações para a minha vida como um todo. Então, colocado isso dessa forma, a gente então pode agora raciocinar em termos de espiritualidade a partir do nosso ambiente cristão, a partir da igreja. Lá em Deuteronômio, no capítulo 8, no versículo 13, está escrito assim: porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Isso significa o quê? Que nós temos uma dimensão que é além da dimensão física, porque nem só de pão viverá o homem. Por quê? Porque o pão alimenta o nosso corpo. Mas o autor está dizendo aqui que eu não sou apenas corpo, porque eu preciso me alimentar daquilo que vem de Deus. Ou seja, em mim e em você existem carências além das nossas necessidades físicas. Existem carências que estão além daquilo que as coisas que eu tenho, que eu compro, que eu adquiro, que eu usufruo, que eu utilizo, elas podem me proporcionar. Nós vivemos hoje num mundo altamente tecnológico. Nunca tivemos tanta tecnologia, nunca tivemos tanta facilidade. Às vezes eu até brinco. Eu sou do interior, né? Vocês sabem, eu sou daqui, de uma metrópole aqui, do interior do estado chamado Semoaba, distrito de Tururu. Nunca ouviu falar? Terra do Sarrabulho, o pastor Júnior está dizendo. Antes de Itapoca. Irmãos, quando eu era criança, a gente só tomava guaraná e comia bolacha creme crack quando estava doente. Não tinha, era só refresco, que suco. Tomar refrigerante era coisa assim, sonho. Hoje nós temos refrigerante e ninguém nem quer mais refrigerante. Todo mundo quer agora uma vida mais saudável, mais light, né? E muita gente já está até abandonando Coca-Cola. Mas nós temos hoje acesso às coisas com muito mais facilidade do que tínhamos antigamente. Então isso prova o quê? Que o mundo moderno ele está muito mais capacitado para suprir as nossas necessidades físicas. Hoje a gente olha, às vezes eu fico olhando os carros na rua e eu fico pensando a quantidade de modelos que a gente tem de carro. Quantidade de marcas, dentro da marca tem vários modelos. Dentro do modelo tem do simples, o intermediário até o premium. Ou seja, é uma infinidade de coisas que nós temos para suprir as nossas carências físicas. Mas essa sociedade que tem todas essas facilidades, ela não consegue suprir uma necessidade que nós temos, que é a necessidade interna, espiritual, de relacionamento, de realização, de sentido existencial. E isso só é possível quando nós exercemos a verdadeira espiritualidade, quando nós temos um encontro com Deus,
quando Deus ele vem à nossa vida, nos resgata, nos dá sentido existencial, só aí nós passamos a ter verdadeiramente o que Jesus chama de vida plena, em que a gente não apenas tem o básico para sobreviver, mas a gente tem algo que transcende essa vida, algo que dá sentido à nossa existência. E enquanto nós não tivermos experimentado, descoberto essa dimensão da nossa vida, nós seremos incompletos. Nós poderemos ter todo o luxo, toda a riqueza, tudo aquilo que você possa imaginar que a gente pode ter, mas será incapaz de nos preencher plenamente, porque nem só de pão viverá o homem, mas ele precisa da palavra que procede de Deus. Então, como é que deve ser a nossa espiritualidade segundo Jesus? Primeiro, a verdadeira espiritualidade sadia, ela é firmada na palavra de Deus e não na tradição ou nos costumes humanos. Ele diz o seguinte, no versículo 3, acompanhe comigo, de Mateus 23. Façam e observem tudo o que eles disserem, mas não os imitem nas suas obras, porque dizem e não fazem. Irmãos, os escribas e fariseus, eles podiam até tirar nota 10 no conhecimento da Escritura, mas com certeza eles tiraram nota 0 na prática da lei nas suas vidas. Por quê? Porque Jesus disse, olha, eles estão dizendo uma coisa e fazendo outra. Eles são doutores da lei, ensinam o correto, mas eles não vivem. Os fariseus, se você não sabe, os fariseus, eles nasceram como um grupo bom, observador da lei. Por quê? Porque quando o Israel estava no exílio e estava debaixo do domínio dos impérios, as pessoas ficaram muito desconectadas da sua terra natal, da sua religião, do culto a Deus, e aí começaram a adotar as práticas dos povos que os dominavam. Então surgiu um grupo pequeno, chamado de fariseu, que significa separado, que eles disseram, não, nós não vamos nos contaminar, nós queremos manter a nossa fé. Então os fariseus, eles começaram bem, eles começaram como um grupo que queria ser fiel a Deus. Só que depois, com o passar do tempo, eles se desconectaram disso e começaram a viver em torno das tradições que eles mesmos criaram. E Jesus está dizendo, olha, não é a tradição que vai te conectar a Deus. Não são os costumes culturais, mas a espiritualidade sadia, ela tem que ter um fundamento, ela tem que ter uma base. E a base da nossa espiritualidade tem que ser o quê? A palavra de Deus. Em se tratando da nossa espiritualidade, irmãos, nós precisamos considerar o que a Bíblia diz e não aquilo que a gente herdou pela tradição ou pelos costumes. Eu não sei se você já se deparou com pessoas quando você vai evangelizar e aí você começa a falar de Jesus, a pessoa diz, não, mas eu já tenho minha religião. Eu sou católico, apostólico, romano, eu recebi dos meus pais, eu não vou mudar de religião, porque senão eu estaria traindo a minha tradição familiar. E aí a pessoa começa a falar de religião. E a gente diz, eu não estou falando de religião. Estou falando de um relacionamento com Deus. Por quê? Porque as pessoas, elas simplesmente acham que espiritualidade é você estar conectado a uma religião, a um rito, a uma tradição. E Jesus está dizendo, não tem nada a ver com isso. O importante, queridos, deixa eu lhe dizer, não é apenas a gente crer, mas a gente precisa crer corretamente. Porque crer, até o diabo, a Bíblia diz que crê. E ainda treme. Faz mais do que muitos de nós. Ele crê e treme, mas a Bíblia diz que nós devemos não apenas crer, mas crer corretamente. Por isso que Jesus disse, errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Nós precisamos entender que a vida cristã, a nossa espiritualidade, ela não pode ser manca, de uma perna só.
Existem duas coisas que a gente chama de ortopraxia e ortodoxia. O que é a ortodoxia? Ortodoxia é você crer corretamente. E a ortopraxia é você praticar corretamente aquilo que você crê. Uma crença errada deságua numa prática errada. Se você não entender isso, você vai simplesmente viver preso nas tradições que você herdou de seus pais, que herdaram dos pais dele. E você pode passar a vida toda preso a uma tradição, a uma religião que nada tem a ver com a espiritualidade que a Bíblia Sagrada nos aponta que nós devemos seguir. Jesus, ele disse em João, no capítulo 17, no versículo 5, quando ele estava orando pela sua igreja, ele disse: não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do mal. A espiritualidade sadia não é aquela que vai nos isolar do mundo, não é que a gente vai se tornar um eremita, não é que nós vamos nos tornar monges para subir no monte e se afastar do mundo. Não, nós devemos viver a nossa espiritualidade aqui, agora, hoje, no nosso dia a dia. Quando o choro dura a noite, a alegria vem pela manhã, no meio da pandemia, sem pandemia, no meio da fartura, ou até no meio da escassez, como foi dito aqui, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei. Ou seja, a nossa espiritualidade, ela está acima das circunstâncias, ela transcende as circunstâncias, quer sejam favoráveis ou não tão favoráveis, assim como estamos vivendo hoje nos nossos dias. Portanto, a espiritualidade, ela é livre das amarras da religiosidade. Porque o Senhor diz assim no versículo 4, os fariseus, eles atam fardos pesados, difíceis de carregar. A religião, ela coloca isso. Ela coloca um peso na nossa vida. A gente vive preso naquela crença, não crença limitante, porque senão você vai passar que eu estou falando de teologia de coach, que é a palavra que eles gostam muito disso. Crença limitante, não é isso, mas é aquela crença da tradição, daquilo que simplesmente a gente não consegue se desvencilhar, que a gente é meio que engessado na nossa forma de ver, na nossa forma de se relacionar. A gente, muitas vezes, tem gente que está dentro da igreja, mas vive preso numa religiosidade. Porque aqui você não pode cortar cabelo, porque aqui você não pode usar calça comprida. E aí a pessoa, ela entra para a igreja, e ela entra dentro de um sistema religioso, e ela está dentro daquele funil ali, e se ela não pode nem para a esquerda, nem para a direita, porque senão ela é considerada fora daquilo que é vontade de Deus. Isso é a amarra da religião. Os religiosos, eles pregavam as exigências da lei, mas eles mesmos não queriam fazer aquilo que eles pregavam. Eu me preocupo com aquilo que o Rogério falou, de nós acabarmos nos tornando profissionais. Isso, especialmente quem está à frente de igreja, de você se tornar um profissional da religião, da Bíblia se tornar apenas para nós uma fonte de sermão. Eu tenho que pregar domingo, eu tenho que pregar na terça. Então eu venho para a Bíblia não mais para buscar o meu alimento, mas simplesmente para buscar uma palavra, porque está na minha responsabilidade de naquele dia estar pregando. Nós podemos entrar, irmãos, nessa coisa. Por exemplo, os planos de leitura da Bíblia são ótimos. Mas tem gente que quando ela adota aquele plano, ela quer simplesmente bater o ponto. Tenho que ler 3 capítulos da Bíblia por dia, então eu vou ler rapidinho, porque eu tenho que cumprir aquilo que eu me propus, porque eu dei meu nome lá na lista do que ia ler a Bíblia o tempo todo, o ano todo. E acaba aquilo se tornando algo mecânico, algo sem sentido, algo que você não extrai vida. E isso não é espiritualidade sadia. A espiritualidade sadia, ela é livre de regras, ela é livre de ordenanças, do legalismo que produzem fardos espirituais, que fazem com que
a gente tem uma vida que não é autêntica. E a gente, quando está dentro desse caminhão da religião, a gente nunca experimenta a vida plena que Jesus diz lá em João 10:10, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Deixa eu dizer uma coisa, o ritual, ele, apesar de ter uma aparência de piedade, ele é incapaz de substituir a contrição do coração. O ritual, ele tem uma aparência de piedade, mas ele não substitui a contrição do nosso coração. Irmãos, Deus, ele olha para o nosso coração. Por que aquela mulher que veio dar aquela oferta lá da viúva pobre, que não era quase nada, não tinha valor nenhum, ela foi louvada por Jesus? Porque ela não estava ali para cumprir um ritual. Ela não estava ali para fazer aquilo que se esperava dela. Ela estava ali simplesmente para adorar a Deus. A verdadeira espiritualidade, ela é focada em agradar a Deus, aquele a quem verdadeiramente importa. Versículo 5, ele diz, eles praticam as suas obras a fim de serem vistos pelos outros. Gostam do primeiro lugar nos banquetes. Irmãos, os escribas e os fariseus, eles amavam a aparência. Eles gostavam da posição. Eles gostavam do louvor dos homens. Eles gostavam de ser vistos. Por isso que eles faziam demonstrações ostentosas de piedade. Eles pegavam os filactérios. Pastor, o que é filactério? Filactério é uma pequena caixinha de couro em que dentro dela tinha alguns textos da lei. E a pessoa pegava aquela caixinha e amarrava aqui no braço, ou então na testa. O que é que eles faziam com os filactérios? Eles faziam os filactérios cada vez maior. Para todo mundo dizer, rapaz, olha, esse teu aí é bonito, hein? Aquilo ali dava um status. As franjas das orlas das vestes, todas as vestes tinham franjas, mas o que é que eles faziam? Eles faziam umas franjas cada vez mais largas, para todo mundo olhar e dizer, rapaz, a tua franja é bonita mais do que a minha. E aí todo mundo ficava nessa competição. Por quê? Porque eles estavam procurando o louvor dos homens. Deixa eu lhe dizer, você não está aqui para obter louvor de ninguém. Você não está aqui para ser notado por ninguém. Nós não estamos aqui para teatralizar, nós não estamos aqui atrás de performance. Nós estamos aqui para agradar a Deus a quem verdadeiramente importa. Nós não estamos aqui, irmãos, para alardear a nossa espiritualidade, o nosso ser, para que as pessoas olhem e dizem, ai, que homem de Deus, ai, que mulher de Deus, ai, que irmão maravilhoso, ai, aquele ali é fogo puro, ali é canela de fogo, e aí todas essas expressões que a gente utiliza, vaso e todas as expressões que vocês sabem muito bem que existem no nosso meio. Ei, irmão, deixa eu lhe dizer, espiritualidade sadia, ela não busca o reconhecimento dos outros, mas ela deseja ardentemente agradar a Deus no íntimo, lá no nosso coração. É necessário entender que enquanto o homem vê o exterior, Deus vê o coração. Foi isso que ele disse para o profeta Samuel, quando Samuel foi ungir, foi à casa de Jessé para ungir um rei. Samuel foi procurando o quê? Aquele que tinha o porte mais atlético. A barriga, em vez de ser assim, era assim. Sarada, musculoso, alto. E disse, rapaz, isso aqui tem porte de rei. E foi passando um por um e disse, é esse senhor? Não, não é esse senhor, não. Até que chegou e disse, não tem mais ninguém. Ele disse, não, tem um ruivinho ali que fica cuidando das ovelhas lá no curral. Traga lá esse menino para ver, porque Deus disse que era aqui, então tem que sair daqui. E aí depois lá vem Davi, que dizem que ele era ruivo e sardento. Era aquele cabecinho vermelhinho, né? E foi aquele ali que Deus escolheu, porque Deus não está procurando a aparência, Deus está querendo ver o coração.
Amém? Rick Warren, ele fala o seguinte, Rick Warren é um pastor das maiores igrejas nos Estados Unidos, ele escreveu o livro Uma Vida com Propósito, e ele diz o seguinte: nós devemos viver para a audiência de um só. Quando eu estou aqui, eu estou em cima do púlpito, ou palanque, ou palco, como queira chamar. E, por exemplo, uma pessoa, um cantor secular, que ele está aqui cantando para o seu público, todo o seu público é o quê? A sua audiência. E o que é que o cantor quer? Ele quer ter uma boa performance, ele quer ter uma música que as pessoas cantem e que ele consiga envolver todo o público e todo mundo dizer, é muito bom o show dele, é muito bom, porque ele está em busca de performance, ele está em busca de agradar a sua audiência. Rick Warren diz, olha, nós devemos ser tipo esse músico, mas uma única diferença, que nós devemos viver para a audiência de um só. E quem é a minha audiência e a sua audiência? É o Senhor dos Exércitos. Amém? É o Senhor, é Ele. A minha espiritualidade, a sua espiritualidade tem que ser voltada para agradar a Ele, porque é a Ele que verdadeiramente importa. Pedro, quando foi ameaçado por estar pregando a Jesus Cristo, ele foi chamado e deram umas bordoadas nele e disseram, vocês parem de negócio de dizer que Jesus ressuscitou e parem de falar desse Jesus, porque senão agora vocês vão sofrer penas mais severas. Sabe o que foi que ele disse? Não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido, porque importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Sabe o que é isso? É você ter uma espiritualidade sadia, que eu não estou em busca de agradar os homens, de obedecer aos homens, eu quero é obedecer a Deus, eu quero é viver para Deus, eu quero é voltar a minha vida para o Senhor. A espiritualidade sadia é essa, a gente não está em busca do reconhecimento e do aplauso das pessoas, nós estamos em busca de agradar o Senhor. Assim como fez Daniel, que decidiu não se contaminar com as iguarias da Babilônia, mas ele disse, eu quero me voltar para o Senhor, porque eu não estou em busca do reconhecimento do rei, eu não estou em busca de estar bem aparentado para poder conseguir galgar postos aqui na Babilônia. Eu quero agradar o meu Deus, eu quero agradar o meu Senhor. Isso é uma espiritualidade sadia, irmãos. É você entender que só há um a quem verdadeiramente você tem que agradar e que verdadeiramente importa, que é o Senhor. O resto não importa. Se eu agrado a Deus, não importa a quem eu esteja desagradando. A espiritualidade sadia, ela é dirigida pela essência e não pela aparência. Jesus fala no versículo 7, eles gostam das saudações na praça e de serem chamados pelos homens de rabi, ou seja, mestres. Irmãos, para os religiosos de então, o título mestre soava-lhes como música aos ouvidos. Por quê? Porque alimentava o orgulho e massageava o ego. Mestre. Lembro que até o Chico Anísio tinha um personagem que ele ficava um velho profeta e as pessoas diziam, mestre, e ele ficava ali todo cheio de si e dizendo como é que tinha que ser. Irmãos, ser mestre no tempo de Jesus era você ser levado em alta conta. Você sabia que um discípulo, ele respeitava tanto o mestre, que ele não andava à frente do mestre, nem ao lado, ele tinha que andar sempre atrás. Por quê? Porque discípulo era seguidor, é aprendiz. Então ele não podia andar lado a lado, e nem podia andar na frente, ele tinha que andar atrás. Quando você chega hoje numa sala de aula, um professor, ele está ali entre os alunos e dá a sua aula, e muitas vezes ele está no mesmo nível dos alunos. Mestre, no tempo de Jesus, não, ele estava sentado numa cadeira especial, e os seus discípulos ficavam um nível bem abaixo dele, porque aquilo dava proeminência a ser mestre. E Jesus disse, não queiram todos ser mestres. Nós devemos buscar a verdade no íntimo. Jesus diz, olha, não quero ser mestre, sabe por quê? Porque ser mestre, na época, era você querer ser proeminente. E Jesus disse, olha, não quero isso.
queiram agradar o Pai, queiram chamar a atenção daquele que é a verdadeira razão de vocês existirem, a verdadeira razão de vocês viverem. Viver pela essência e não a aparência. Eu acho que nesses tempos de Covid que a gente está vivendo, e de tanta doença, de tanta coisa, você já parou para prestar atenção que nesses tempos não faz muita diferença você ter uma bolsa simples, comprada ali na Monsenhor Tabosa, que está se acabando, ou você ter uma bolsa Michael Kors, como é o nome lá? Michael Kors. Louis Vuitton. Eu fui uma vez na cidade do México, numa loja, e as vitrines era como se fosse um local de uma joia, e as bolsas ficavam cada uma luzinha assim, das bolsas lá da Louis Vuitton, como se fosse uma verdadeira joia. E eu disse, meu Deus, que eu tenho uma bolsa dessa, 20 mil, 30 mil, 50 mil. Eu disse, tem gente que dá? Tem. Nessa época faz diferença, irmã, a bolsa Louis Vuitton e a bolsa Louis Vidal? Não faz. Não tem nem para onde você ir para mostrar a bolsa. É nessa época quando as aparências elas se tornam irrelevantes. Faz diferença se eu tenho uma roupa comprada no Beco da Poeira ou se eu tenho uma roupa comprada lá no Iguatemi? Não faz. O que mais as pessoas estão buscando hoje é o quê? Saúde. É melhor hoje você ter uma máscara N95, que é o sonho de consumo. Já pensou? Uma máscara N95 é o sonho de consumo. Porque a maioria tem essas aqui, que é chamada de requenguela, ou tem aquela de tecido. Por quê? Porque a gente está começando a cair a ficha de que a aparência não é tudo. O que importa é a essência. A espiritualidade, irmãos, da nossa vida, o que conta diante do Senhor, quando nós chegarmos diante de Deus, o que vai pesar não é o que eu tive, não é o carro que eu andei, não é a casa que eu morei, não é a roupa que eu vesti, não são os cursos, não são os títulos, mestrado, doutorado, pós-doutorado, nada disso. O que vai contar é se eu tenho a marca do sangue de Cristo na minha vida. Isso é que vai contar. A verdadeira espiritualidade, ela é fruto de uma correta compreensão de si mesmo perante Deus. Sabe como é que eu sou espiritualmente sadio? Quando eu consigo entender quem eu sou diante de Deus. No versículo 8 ele diz, vós, porém, não querais ser chamados mestre, rabi, porque um só é vosso mestre, e todos vós sois o quê? Irmãos. Ei, você não é a última Coca-Cola do deserto. Ah, o pastor é o cara. Não, o pastor é um irmão igual a você. Nós somos todos irmãos, servos de Deus e conservos de Jesus. O Senhor ele está dizendo, olhe, todos vocês queiram apenas ser irmãos. Tenham uma correta compreensão de quem você é. A minha espiritualidade ela é vivida com o fim de glorificar e exaltar simplesmente a Deus. Deus me dá o privilégio de servir, de ser usado por Ele, mas isso não me torna mais especial do que os demais irmãos. Certa vez, eu estava indo com um casal, passar um final de semana num hotel, e aí eu ia aqui na estrada, e ele vinha com o carro dele atrás, e quando eu ia aqui, vi um cara lá na contramão, que para eu não, ele estava passando perigosamente, e eu tive que colocar o meu carro para o acostamento para eu não bater por conta da irresponsabilidade dele.
Quando chegamos lá no final da viagem, ele desceu do carro e disse para mim: rapaz, ia acontecendo um acidente, né? Mas não tinha perigo não. Eu disse: por quê? Não, porque tu és pastor, Deus ia te guardar. Se fosse comigo, eu estava ferrado. Uma vez eu fui para um congresso lá em Buenos Aires, e aí levei uns irmãos comigo, da igreja. E um irmão que nunca tinha andado de avião, ele disse: pastor, qual é o seu voo? Ele tinha comprado uma passagem, irmãos, já. Quando ele soube que o voo dele era diferente do meu, ele disse, ele perdeu a passagem dele e comprou no meu voo. Eu disse: por quê? Ele disse: pastor, porque você tem promessa de Deus, o seu avião não vai cair. Irmão, Jesus, deixa eu dizer uma coisa, não tem nada de especial, não tem nada que me distinga de você, de nenhum dos pastores. Nós somos todos servos de Deus, nós somos conservos com Cristo. Nós precisamos ter uma correta compreensão de quem nós somos. Olha o que o salmista diz no Salmo 8, quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleciste, que é o homem para que dele te lembres, e o filho do homem para que o visite. Nós não somos nada, nós somos seres humanos, falhos, caídos da graça de Deus e necessitados dela. Então deixa eu lhe dizer, você só vai ter uma espiritualidade correta, sabe quando? Sadia, quando você entender a sua condição diante de Deus, que você é necessitado. E isso, se Deus te usa, e se Deus te deu dons e talentos, é porque esses dons e talentos é para ser colocado a serviço dele, para a glória dele, para o louvor dele. Não é para te tornar proeminente entre os teus pares. Não é para te fazer melhor do que os outros. Não é para te dar destaque. E nem para você se sentir melhor do que o outro. Uma das piores coisas que eu experimentei na minha vida foi quando eu estava numa igreja pentecostal e a gente buscava muito batismo com o Espírito Santo, falar em línguas, e eu não era batizado. E aí eu estava lá no meio dos jovens, dos adolescentes, né, na época. E aí os irmãos pentecostais se referiam aos irmãos não pentecostais como geladeira. Ah, porque aquilo lá é uma geladeira, é frio e tal. E eu lá entre eles, e eu fiquei aqui pensando: meu Deus, eu estou aqui, não sou batizado, eu também devo ser geladeira. E aí aquilo trazia um peso muito ruim para a minha vida, porque eu me sentia um crente de segunda classe. Deixa eu te dizer, o batismo com o Espírito Santo, como nós pentecostais cremos, é uma bênção. Ele vem para nos capacitar, para nos encher, mas deixa eu lhe dizer, independente das controvérsias entre carismáticos, pentecostais, reformados, isso não é definidor se eu sou cristão ou não. O fato de eu falar em línguas não define a minha salvação. Isso é assunto secundário, não é principal. É acessório. O que você precisa entender corretamente é que você precisa ter um relacionamento correto com Deus. Você precisa ser cristão. Crer em Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Isso é a base. Que você precisa entender que você é necessitado da graça de Deus e que sem a graça de Deus, nada do que você fizer, das suas boas obras, dos seus títulos, da sua caridade, nada disso tem valor, porque a Bíblia diz que essas coisas são como trapos de imundície. O que conta diante de Deus é a sua fé em Cristo Jesus. Então que você nessa manhã saia daqui com o correto entendimento de que você é apenas um homem e uma mulher que se rendeu a Cristo, que está sendo transformado, preparado para ir morar no céu, nas moradas, como foi dito aqui. E isso é um privilégio. E esse privilégio possa trazer sobre nós a responsabilidade de querermos espalhar essa verdade para outras pessoas. Mas isso não te faz melhor, mais espiritual, mais benquisto com Deus. Porque todos têm uma dignidade que é inerente ao ser humano.
porque todos custaram o sangue de Jesus. Amém? Rapidinho. A espiritualidade cristã, sadia, ela é madura. E porque ela é madura, ela não se deixa manipular pelos outros. No versículo 9, Jesus disse: e a ninguém sobre a terra chamei de Pai, porque um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Nem querais ser chamado de guia, porque um só é o vosso guia. Os escribas e fariseus, eles gozavam de um grande privilégio por serem considerados mestres. Mas Jesus está dizendo o quê? Você tem líderes espirituais na sua vida que Deus coloca. E você tem que honrar a sua liderança espiritual, sim, porque aquela pessoa ali pressupõe que ela está zelando pela sua vida, ela está pagando preço pela sua vida, ela está lutando para te trazer o ensino, o discipulado, a edificação. Quando os pastores se revezam aqui, estão trazendo a ministração da palavra. Quando o pastor Júnior e o pastor Urânia, eles estão lá nos grupos visitando, eles estão ali velando pela sua vida. Quando eles estão fazendo mentoria, quando eles estão ministrando, visitando a academia do irmão que inaugurou ontem. Quando eles estão fazendo a obra do Senhor, eles estão ali como ministros de Deus. E eles têm um zelo pela sua vida. Mas isso não faz deles estrelas, super espirituais, inquestionáveis, infalíveis. A liderança espiritual, irmãos, ela é uma bênção na nossa vida. Mas nós precisamos ter cuidado, porque tem muitos líderes que usam da sua posição para se dar bem em cima das pessoas. Espiritualidade sadia, ela não se deixa manipular, porque ela tem maturidade. Espiritualidade sadia, ela tem a sua cidadania no céu, e ela não se deixa manipular por aqueles que se utilizam de títulos e posições religiosas para oferir algum tipo de vantagem espiritual. Conta-se que um certo rei, no seu leito de morte, ele disse para o seu filho, ele disse: tome este cetro. Pegou o cetro dele, que é símbolo de autoridade, colocou o cetro na mão do filho e disse: toma este cetro, meu filho, você é o meu herdeiro. Lembre-se que você é o pai do seu povo, e você deve tratar os súditos como a filhos. As pessoas não nasceram para servir a você, mas você foi destinado a servi-las. O rei fica só, destacado dos demais, a fim de que possa servir a todos. Quando você é sadio espiritualmente, você não se torna refém de liderança que não é sadia, de liderança manipuladora. Por isso que você precisa crescer, você precisa discernir, para que você não seja levado por todo o vento de doutrina e por aqueles que de má fé estão utilizando a sua posição. Jesus disse: olhe, cuidado, não se deixe manipular. Um só é o vosso mestre, um só é o vosso Pai, o vosso Pai celestial. Você tem que ser sadio espiritualmente, para que você não seja objeto de manipulação. Quando você entende isso, a Bíblia diz que você agora é sacerdote, irmão. Ei, deixa eu te dizer, você não depende do pastor que está aqui para te levar a Deus. Na nova aliança, de acordo com 1 Pedro, vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Sabe o que é isso? O sacerdote é aquele que representa o povo diante de Deus. É aquele que entrava na presença de Deus representando o povo. Agora, na nova aliança, todos nós somos sacerdotes. Todos nós podemos entrar na presença de Deus. Eu não dependo de um guia, de um guru espiritual. A oração do pastor não vai ser mais poderosa do que a minha. Tem que ser o pastor. Não, você é instrumento de Deus. Você tem o seu relacionamento, você tem a sua vida. Quando você chega diante de Deus, você está lá como filho e filha que Deus te conhece. Você não depende de outros. É bom a gente ter pastores e guias, mas você precisa exercer a tua espiritualidade, a tua oração na tua casa. Não dependa só da oração que é feita aqui, não dependa só da intercessão, do vaso, do profeta, do homem de Deus, da mulher de Deus. Você é sacerdote, e como sacerdote você precisa exercer a sua espiritualidade. E por fim,
A espiritualidade sadia, ela é dirigida pela lógica de Deus, a qual é distinta da lógica humana. No versículo 11 diz: o maior dentre vós há de ser o vosso servo. Quem quiser se exaltar será humilhado. Esses líderes religiosos, eles não tinham coração de servo, eles tinham coração de Senhor. Eles não queriam se humilhar, eles queriam se exaltar. O contrário de Jesus. Jesus, a Bíblia diz que ele se humilhou. Jesus disse: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Jesus, ele se humilhou. Lá em Filipenses, a Bíblia diz que ele deixou a sua glória, se humilhou. Deixa eu lhe dizer uma coisa: a espiritualidade sadia, a lógica dela é diferente da lógica do mundo. A lógica do mundo, o importante é aquele que manda, o importante é aquele que está na proeminência. Jesus, ele vem como servo, para poder mostrar que a lógica de Deus é diferente da lógica humana. Não queira, não ache que sucesso, aplauso, fama diante dos homens significa a mesma coisa diante de Deus. Queira agradar a Deus, queira viver a sua vida, a sua espiritualidade agradando a Deus, que é para isso que você foi chamado. Vamos ficar de pé na presença do Senhor.